Atendendo então ao pedido dos desesperados, vamos ensinar como resolver problemas envolvendo lançamento oblíquo. Eu escolhi este problema daqui porque ele vai permitir a você entender os principais conceitos por trás deste conteúdo. Para responder problemas de lançamento oblíquo, você precisa saber resolver problemas de vetores, mais problemas que envolvem o MRU, as equações do MRU, mais as equações do MRUV. Se você sabe isso, você dá para resolver os problemas sem nenhuma dificuldade. Não recomendo que grave as fórmulas prontas que você vê por aí em manuais de pré-vestibular. Então, para resolver problemas de física de um modo geral, a primeira coisa que você deve fazer é ler o problema com atenção. Então, primeira coisa, leia com atenção. Ler com atenção é mais do que decodificar as palavras. Você precisa entender a situação física envolvida. A segunda coisa que você deve fazer, depois de ler com atenção, é fazer um esquema. E no caso de problemas envolvendo lançamento horizontal, oblíquo, cinemática, você deve escolher o referencial. Escolher um referencial significa você escolher como você quer medir. Então vamos ler o problema atentamente. Uma criança joga uma pedra do alto de um prédio com velocidade inicial v0, que forma um ângulo θ com a horizontal. São dados v0 igual a 15 metros por segundo, seno de θ 0,8, cosseno de θ 0,6 e g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então vem as proposições. Letra A. Depois de quanto tempo a pedra atinge a altura máxima? Antes de se perguntar qual fórmula você utiliza para responder a cada item, vá para o terceiro passo. Esqueça inicialmente quais são as perguntas e vamos fazer o terceiro passo. Este é um problema envolvendo lançamento oblíquo. Problemas envolvendo lançamento oblíquo, você precisa decompor a velocidade. Então, vamos aqui, apenas para poder melhorar a resolução, vamos fazer o nosso esquema de modo simplificado. Já temos o desenho pronto neste caso, mas nem todos os problemas te dará o desenho pronto. Então, eu vou desenhar o problema aqui para ficar mais do que claro para você. Temos aqui o eixo y, escolhi medir o eixo y apontando para cima, e temos aqui o eixo x apontando para a direita. O objeto vai sair da posição 81 metros, então a altura do prédio é 81 metros, vou dizer que isso aqui corresponde então a 81. E aqui é a origem, portanto aqui é o ponto zero. Vai ser lançado de maneira inclinada, formando um certo ângulo θ com a horizontal. Então, vai ter uma velocidade v0 aqui. Ao lançar com essa velocidade v0, nós sabemos que o lançamento vai ter uma trajetória parecida com essa daqui, que já está representada lá no problema. Ele vai atingir o ponto máximo e depois vai cair no solo, descrevendo um arco de parábola um pouco mais bonitinho do que esse tosco que eu fiz aqui. Aí vem a terceira etapa. Observe que a velocidade é lançada de maneira inclinada, formando um ângulo θ com horizontal. Ora, toda vez que isso acontece, você não pode trabalhar com a velocidade neste formato, porque a velocidade vai mudar a direção ao longo da trajetória. Então, nós vamos pegar a velocidade v0 e vamos decompor no eixo x e no eixo y. Então, vamos pegar as projeções da velocidade. Então, teremos uma velocidade aqui que nós vamos chamar de velocidade no eixo x, e vou apenas chamar de vx, e teremos uma componente da velocidade aqui na vertical, que nós vamos chamar de velocidade inicial no eixo y. Chamamos de velocidade no eixo x porque esta velocidade não mudará ao longo do movimento. A velocidade vx vai ser mantida constante, uma vez que não tem aceleração no eixo horizontal. Não é considerado o atrito com o ar. Enquanto que a velocidade no eixo y começa com um valor, este valor vai diminuindo, até que no ponto mais alto terá apenas a velocidade no eixo x, a velocidade no eixo y vai ser zero, e depois ele vai inverter o movimento. E quando inverter o movimento, a velocidade no eixo y volta a aumentar, mas a velocidade no eixo x vai permanecer o mesmo valor inicial ao longo de todo o movimento. Aqui a minha setinha deveria ter o mesmo tamanho aqui, aqui, aqui e aqui, para representar que Vx tem sempre o mesmo valor. Embora não pareça o mesmo tamanho, você acredita que tem o mesmo tamanho. Bom, se na segunda parte você fez o seu esquema e escolheu o referencial, e aqui eu fui mais do que
escolher o referencial, fui explicar o que está acontecendo com Vx e com Vy. A terceira etapa consiste em você decompor a velocidade. Decompor a velocidade é calcular quem é Vx e calcular quem é Vy, que no item anterior eu apenas desenhei. Então, terceiro, decomponha velocidade inicial. Ou seja, calcule quem é a velocidade no eixo x e calcule quem é a velocidade no eixo y. Lembrando que a velocidade no eixo y é a velocidade inicial no eixo y, já que esse valor vai mudar ao longo do movimento. Conforme nós aprendemos, a velocidade no eixo x, observe que Vx é um cateto adjacente a θ, colado a θ, então vai ser V0 multiplicado pelo cosseno de θ. Enquanto que a velocidade inicial no eixo y, observe que V0y está separado do ângulo θ, o que equivale a ser o cateto oposto a θ. Portanto, vai ser V0 multiplicado pelo seno do ângulo θ. Então, Vx vai ser igual a V0, e o valor de V0, de acordo com o problema, é igual a 15, e o cosseno de θ é igual a 0,6. Esse zero parece um θ. 0,6, então 15 multiplicado por 0,6 vai dar igual a 9 metros por segundo. Esse é o valor de Vx. A velocidade inicial no eixo y vai ser igual a 15 multiplicado por 0,8. Isso vai dar 12 metros por segundo. Então, observe que eu decompus logo a velocidade inicial em Vx e V0y. Vamos então à quarta etapa. A quarta etapa consiste em você escrever as equações de movimento. Escreva as equações de movimento. Escrever as equações de movimento significa escrever as equações que vão descrever o movimento no eixo x, no eixo horizontal, e as equações que vão descrever o movimento no eixo vertical, ou seja, no eixo y. Então, no eixo x, que é o eixo horizontal, não tem aceleração. Logo, nós deveremos utilizar as equações do MRU. Já no eixo y, tem aceleração. A aceleração é constante, portanto, devemos utilizar as equações do MRUV, já que no eixo y, e esse y aqui está parecido com um x, nós deveremos utilizar a aceleração da gravidade. No eixo x, como é um MRU, só tem uma equação horária, que é x é igual a x0 mais velocidade no eixo x vezes t. Se a gente montar então essa equação daqui, fica x vai ser igual a x0. x0 é a posição inicial no eixo x. Se você volta no seu esquema, você observa que a posição inicial no eixo x é zero. Tá? Ele está sobre o eixo x no ponto zero. Aqui é o zero para o eixo x e a projeção dele está aqui em cima. Então, x0 é igual a zero, enquanto y0 é igual a 81. Então, observe que x0 vai ser igual a zero, e zero aqui eu não preciso escrever, estou sendo redundante aqui, mas a velocidade no eixo x que nós calculamos como sendo 9, que multiplica t. Então, essa equação daqui descreve a posição x em função do tempo. Por enquanto, não faremos nada com ela, vamos apenas guardar aqui. Vamos agora encontrar a equação que descreve o eixo y. Y vai ser igual a, vamos mudar a cor aqui para ficar compatível, y vai ser igual a y0 mais velocidade inicial no eixo y vezes t, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Substituindo, então, fica y vai ser igual a y0, 81, mais a velocidade inicial no eixo y, que é igual a 12, que multiplica o tempo, mais a aceleração. Na hora de colocar a aceleração, você tem que ter um cuidado. Observe que o nosso referencial está apontando para cima. A gravidade, quer você queira, quer você não queira, a gravidade sempre aponta para baixo. Então, quando você escolhe o seu referencial, você está também determinando o sinal que a gravidade deve ter. Então, se a gravidade aponta para baixo e o seu referencial aponta para cima, então a gravidade deve receber um sinal negativo. Então, se é 10 metros por segundo ao quadrado, aqui eu vou substituir como sendo menos 10 metros por segundo ao quadrado. E menos 10 dividido por 2 vai dar
menos 5t ao quadrado. Então, essa equação daqui é a equação que descreve o que acontece no eixo y. Você pode também precisar escrever a equação horária da velocidade. E a equação da velocidade, conforme nós aprendemos no MRV, é v, e nesse caso vai ser vy, porque a velocidade no eixo y, vai ser igual à velocidade inicial no eixo y mais a aceleração multiplicado pelo tempo. Substituindo os valores, fica vy vai ser igual à velocidade inicial no eixo y, 12, menos 10 vezes t. Então, agora, nós temos mais uma equação que pode ser útil ao longo da resolução. Bom, a essa altura do campeonato, você deve estar aí, professor, mas eu perco muito tempo, lá se foram 10 minutos e você está aí e nem resolveu a questão ainda, apenas escrevendo fórmulas. Vá por mim. Depois que você pega a manha, depois que você pega o jeito, isso aqui fica muito mais rápido do que decorar fórmula. É porque eu estou explicando e, consequentemente, leva um pouco de mais tempo. Vamos então, depois que você escreve as equações de movimento, e isso dá para fazer muito rápido, depois que você pega um pouco de prática, a quinta etapa consiste em você resolver o que se pede. Então, agora vamos ver o que foi pedido, e depois que você sabe o que foi pedido, você vai então passar à resolução. Então, quinta etapa, resolva cada um dos itens, resolva o que se pede, e depois, por último, você vai encontrar resultados e você precisa verificar se este resultado tem coerência. Então, analise a coerência do resultado. Pronto. Agora que nós temos nossa receita pronta, vamos aplicar e resolver cada um dos itens que foi pedido. Eu recomendo que neste momento você dê uma pausa no vídeo, analise novamente tudo que eu falei aqui e, a partir de agora, eu vou pegar estas 3 equações que eu montei aqui no passo 4 e vou resolver todos os itens A, B, C, D e E. Então, pausa no vídeo, tenta resolver. Se você não conseguir resolver, você continua clicando na descrição do vídeo para assistir a parte 2. Beleza?